Produção independente. Produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe e toda a sua região, a conhecida Birimbau. Alô, vocês aqui de Birimbau, aquele abraço a todos vocês. Quartou, né? Quartou, feriadão grande aí, né? Pra quem não trabalha aí a sexta-feira, amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil e dia das crianças. Então, muita calma nessa hora, quartou, vocês aí que tá começando aí para os bares aqui de Conceição de Jacuípe. Muita calma, muita calma nessa hora. Alô, meu amigo Maguilação, aquele abraço. Alô, minha querida Humildes e toda a região, distrito de Humildes aí, também nas escutas, ouvindo aí o programa Esporte Entre Amigos. Minha amiga Vera, na rua 15 de julho aqui em Birimbau. Aquele abraço, Verinha. Um abraço pra você e sua família. Minha amiga Gal aí aqui no povoado do Picado. E vocês aí na rua Chile, aquele abraço. Avenida Getúlio Vargas, Praça Benjamin Costa, meu amigo, minha amiga Kelly da Constrular, aí na Benjamin Costa. Constrular também é um dos nossos patrocinadores. Alô, meu amigo Doinha do Mercadinho Campeão aí no Humildes, preço baixo com qualidades, você só encontra no Mercadinho Campeão, aí no distrito de Humildes, meu amigo Tonho do Porco. Alô, Tonho do Porco do Armarinho e Mercadinho São Luís, um abraço, Tonho do Porco, e a sua esposa Jacira. Meu abraço também, meu amigo Ailton, rei da galinha caipira aí no Campestre, galinha caipira, viu, rapaziada, você que gosta de uma galinha caipira com aquele molho lambão. Alô, Carlos Rosa, molho lambão, hein? Com aquela galinha caipira de primeira qualidade, você só encontra, pena que aqui em Birimbau, é pertinho, lá em Humildes. Vai lá, procure meu amigo Fiapo, rei das galinhas caipira. Um abraço, meu amigo Railton, torcedor do Bahia também, apaixonado, Negua. Alô, Formiga, torcedor do Vitória, meu amigo Ubaldo, meu amigo Cid Pio. Alô, Cid Pio, expectativa daqui a pouquinho, tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, com destaque para a dupla Bavi, que tem jogos importantes. Final de semana aí o Vitória encara a equipe do Guarani de Campinas. Guarani de Campinas que vem forte, jogo difícil. Não pensa aí, torcedor do Vitória, que vai ser fácil não. Bahia joga na próxima quarta-feira, dia 18, contra o Internacional desfalcado, né? Daqui a pouquinho tudo sobre a dupla Bavi. Cauli, tem time querendo pegar o Cauli, mas a multa rescisória é muito cara, muito alta. Então, torcedor do Bahia, por enquanto, o Cauli não sai do Bahia, viu? Daqui a pouquinho tudo sobre isso aí. Meu amigo Rosevaldo é de Ipecaetá. Alô, Rosevaldo, acho que era de Ipecaetá, do Coração de Maria, acho que é de Ipecaetá. Meu amigo Carlos Rosa, esse sim é daqui de Birimbau. E vocês, né, querem mandar seu zap, manda seu zap pra aqui, pro número da nossa rádio, seu zap, sua mensagem, o número da rádio é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, esse é o nosso zap, 18 horas 7 minutos. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, galera de Conceição do Jacuípe, galera de Humildes, galera de Oliveira, Picado, Picadinho, Coração de Maria, Birimbau, aqui no Birimbau, galera de Oliveira que está nos ouvindo, Santo Amaro, galera também aí dessa região toda que está nos ouvindo, aqui pessoal daqui da região Limoeiro, e perto lá de Humildes, Terra Dura, pessoal, essa galera Campestre também, que nós tivemos lá domingo, eu e o Nailton Santana, vou me lembrar aqui agora. Então, para toda essa galera, uma boa noite e dizer que estamos aqui mais uma vez para fazer mais um programa, aquele velho bate-bola, falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo.
18 horas 8 minutos, vamos começar, né? Vamos começar de manchete aqui agora. Alô, meu amigo Gilvan Franklin, programa Alvorada Sertaneja na Rádio Sociedade de Feira de Santana. Meu amigo Ronaldo Alves chegando aqui nos estúdios da Mix Bahia, a nave mãe da região. Meu amigo Miro Nascimento, um abraço. 18 e 8, Carlos Ancelotti é da seleção brasileira. Confirmação veio antes do esperado. Carlos Ancelotti sempre foi o nome mais forte para assumir a seleção brasileira no próximo ciclo de Copa do Mundo. Acontece que o treinador italiano tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem e por isso decidiu não comentar sobre o assunto. Em favor da verdade, a contratação de Carlos Ancelotti era dada como certa por Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O fato é que agora ela foi confirmada de uma maneira um tanto quanto inusitada. Carlos Ancelotti recebeu o título de honoris causa da Universidade de Parma, da Itália, durante essa semana. No evento, o reitor da instituição acabou falando mais do que devia e confirmou que o treinador assumirá a seleção brasileira em 2024. Em 2024, uma aventura extraordinária espera Carlos Ancelotti, que para muitos treinadores seria só um sonho. Um banco de reservas do Brasil. É o primeiro estrangeiro a conseguir isso nos últimos 60 anos. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é geral e sem limites, disse Paulo Andrei durante o discurso. Então, foi pego de surpresa aí, né? Em um seminário, numa questão aí que o Carlos Ancelotti estava lá e o cara abriu o verbo e falou que ele vai comandar a seleção brasileira. Eu particularmente não sou de acordo, já falei aqui, mas no momento que a seleção se encontra para dar uma sacudida, o Carlos Ancelotti é o nome certo. Eu agora, mudando de ideia, já deixaria o Fernando Diniz na seleção brasileira. Eu esperava agora esses jogos aí pelas eliminatórias e deixaria o treinador do Fluminense do Rio de Janeiro no comando. Não é isso mesmo? O que é que vocês acham aí? Um pouco de enquete aí. Meu amigo Ronaldo Alves, boa noite. Ronaldo Alves. Boa noite, galera. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui comunicando para você mais uma vez. Hoje, né? É sexta-feira para quem trabalha, né? Alguns. Para mim, hoje é sexta-feira, entendeu? Eu só vou trabalhar na segunda, graças a Deus. Vou dar um descanso aí. Mas falando aí sobre... Eu não também, galera, sobre o Ancelotti, eu não concordo também com essa questão de você trazer um técnico. Eu sempre fui contra, na verdade, né? Trazer um técnico de fora para a seleção brasileira. Eu não concordo com isso, não. Acho que temos técnico aqui capaz de assumir a seleção. O próprio Diniz, ele pode ter uma oportunidade, desde que ele comece a também enxergar alguns jogadores que tem a chance de estar na seleção, né? Que tem condições de estar na seleção, né? Dizendo melhor. A gente fica assim observando a contratação de Diniz. Insiste com aquele Gabriel Jesus, que já foi em 3 Copas, nunca fez nada. Será que não tem jogador melhor que ele? Aquele Matheus Cunha também, que também não se diz que... Não disse pra que veio. Não dá pra entender. Então, algumas coisas têm que ser resolvidas em relação a isso. De qualquer comentário, a gente fica estranho, né? Porque a seleção parece que já vem montada. Pode ser qualquer treinador aqui do Brasil. Tem que convocar aquela base que tá lá no exterior. Ninguém entende. Exatamente. Acho que não dá nem tempo, não. Aqui no Brasil não tem ninguém, não. Vai colocar os caras que é tipo patrocinadores, é quem pagam. Então, quem vier assumir vai ter que, tem que ter essa condição. Não é isso, Zé? O que é que você acha disso? Dá uma impressão que os treinadores brasileiros não tem, acho que não tem, eles acham que não sei, que não tem visão, não sei o que é. Aí bota o treinador de fora, tudo bem, concordo com você. Mas a seleção continua aquele mesmo time, aquele mesmo marasmo, vem Diniz, vem Tite, continua a mesma coisa. Eu não sei se o Ancelotti vai melhorar alguma coisa em relação a não ser que ele mude o estilo do futebol da seleção brasileira. Pode ser a seleção brasileira para jogar como os europeus. Mas eu não vejo, na minha opinião, não veria necessidade nenhuma de se contratar um treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Ô, Zezito, deixa eu falar aqui rapidinho, galera. Na minha opinião, acho que a Ancelotti vai ser uma situação pior. Porque ele só conhece jogador brasileiro que joga na Europa. Tem essa questão. É isso aí. Só conhece quem joga lá. Você tem técnico que tá aqui presenciando o futebol brasileiro, jogando aqui dentro. E não contrata os caras, imagine o cara que é da Europa, só conhece os caras que tá lá. Aí fica fácil demais, já tá tudo mastigado. Pense aí, só conhece os estrangeiros. Aí é que o cara que joga no Brasil não vai ter oportunidade nenhuma. Vai ser mais difícil ainda se conseguir uma vaga da seleção brasileira.
E é por aí, né? Eu torço pro Fernando Diniz, viu? Torço, também torço por ele. Fica aí. Mas não ele precisa contratar, não. Outro treinador, não. Eu também torço por ele, mas eu tô vendo que ele tá cometendo os mesmos erros de outroras. Mas não é aí. ele, é a máfia que manda ali dentro. Mas é tudo culpa da máfia. CBF. O treinador, eu acho que ele não tem culpa nenhuma. O culpado de tudo isso é o pessoal da CBF, que fica nessa mesma continuidade, esse mesmo marasmo, e querendo colocar na cabeça dos treinadores que aqui no Brasil não existe jogadores para se compor uma seleção. Isso não existe, pelo amor de Deus. 3, 4 jogadores aqui do Brasil, quando é convocado, quando tem uma convocação na seleção brasileira, só vai 3 ou 4. Não é? Arana, Nino, Veiga, Isso também, galera, tira a motivação dos jogadores brasileiros, porque você sabe que um dos objetivos do cara que joga, dos jogadores daqui do Brasil, é se destacar para ser convocado para uma seleção. É o ápice da carreira do jogador, ele jogar em uma seleção. Então o jogador brasileiro hoje ele não tem aquela esperança de assim, pô, vou jogar, sabe que não vai para a seleção. Por quê? Vamos fazer aqui. Vamos fazer uma enquete nós três aqui. Vamos lá. Galego, você acha que a bola que tá jogando esse Cauli, ele do jeito que ele tá aí, continuar com esse futebol, você acha que ele vai ter oportunidade na seleção brasileira? Se ele sair daqui para produtivo. Se ele for pro Sul, ele tem. No Bahia não. Talvez mesmo no Bahia sendo City. No Bahia ele não vai pra eu acho que ele não vai nem ele indo para outro lugar. Ele indo pro porque Palmeiras. A posição dele ali, a concorrência é grande. E já tem os caras que já tem o passaporte carimbado para viajar com a seleção colada ali, ó. São caras que tá livre a vida toda. Porque eu acho que o que é que o Neymar tá jogando na seleção? Quem deve ir para a seleção brasileira são os melhores do momento que representam o país. E falar assim, Neymar, ele já se apresentou na última terça-feira para o jogo da eliminatória da Copa do Mundo contra a Venezuela e Uruguai. Ele chegou aqui no Brasil na manhã de sábado, mas ele já veio logo para visitar sua filha, Marvel, que nasceu na madrugada de sábado de sexta para sábado. Com isso, ele contou com a emoção de ser pai pela segunda vez e falou sobre a temperatura, dizendo que na Arábia é muito mais quente do que aqui no Brasil. Mas não é, com certeza. Então, gente, e aí, prolongando o papo, o treinador que entra aí vai ter que se conscientizar. Aqui, vamos falar. A gente acabou de falar agora, galera, sobre a questão de Cauli, né? A multa de Cauli é 200 e poucos milhões? 275 milhões, né? Milhões. 270 milhões. Milhões. 50 milhões de euros. Aqui, ó. Leila Pinheiro desiste de contratar um jogador do City que joga no Bahia. É Cauli. Por achar caro demais, né? E o Bahia disse que para vender Cauli, ele vai para fora. Prefere vender para a Europa. Porque o valor é maior lá fora. Aqui custa 50 milhões. Lá vai custar 80, 90 milhões. E vai render muito mais para o Grupo City, né? Acabou esse negócio de dizer, o Bahia tem um jogador lá, manda 15 milhões nele lá, 14, que ele vem embora. Vende, qualquer dinheiro. Como foi feito com o Zé Rafael. Nada. Tudo bem, Zé Rafael, o Bahia pegou por 500 mil reais. Vila Londrina, você lembra, né? Aquele fato. Vila Londrina por 500 mil reais. O Bahia vendeu por 14 milhões. Mas se ele tivesse no São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, ele saia por 14 milhões? Saia nada. Obviamente que não. É o caso de Cauli. Querem levar o cara a pulso, mas sabe que agora não tem condições mais. Eu vi um vídeo, o cara dizendo assim, esqueça esse negócio de jogador do Bahia. O Bahia hoje é um time que tem condições financeiras, não precisa estar se preocupando em vender e nada disso, não. Investiu errado, investiu, mas não vai vender jogador à toa. Não vai vender agora. Não vai vender de maneira nenhuma. Não. E hoje? O Cauli hoje, atualmente, é melhor do que Rafael Veiga. O contrato dele até 2026. E 26, Com causa para renovar até mais 3 anos. O Cauli hoje vai voar, tá voando. E ele é melhor do que o Rafael Veiga, que tá lá na seleção brasileira. Então, existe aquela situação do preconceito, gente. A questão toda ainda, desculpe, é o preconceito para o nosso futebol do Nordeste. Nunca vai parar de ter esse preconceito. Então, não adianta, chororô. Se o Cauli for convocado, não vai ser aí pelo Bahia. Talvez, não sei, para o ano, no outro ano, não sei se o Bahia tiver numa posição lá em cima, né? Possa ser que ele esteja aí voando no Bahia e quem estiver treinando na seleção brasileira convoque, mas é muito difícil o Cauli, ele estando no Bahia ou no futebol do Nordeste, um treinador da seleção brasileira, ou então o diretor ou o empresário mandar convocar o Cauli. É verdade, vamos lá, são 18 horas e 17 minutos, 18 e 17. Vamos lá com o Flamengo, Jailson? 18 e 17, Flamengo pode faturar com um patrocínio mais do que Leila. Paga por todo o uniforme do Palmeiras.
A Leila tá meio que perdida agora, viu? Se alguém ainda tinha dúvida de que o valor dos patrocínios de Leila Pereira com o Palmeiras está defasado, vale uma informação. O Flamengo tem uma oferta de 85 milhões por temporada vou falar o nome aqui, torcedor, mas se eu falar errado, não esquente a cabeça não, viu? Da temporada da Segura a língua. PixBet, né? Para o peito da camisa. Ou seja, um único espaço no uniforme rubro-negro pode render 4 milhões a mais do que Leila desembolsa por todas as propriedades da camisa num calção e no meião do Verdão. Então é dinheiro, né? Que esse time embolsa por patrocinadores. 85 milhões por temporada. Muita grana, né? Muita grana. 18, olha o bicho aí. 18, vamos lá. Zezito Oliveira, o que é que você rola aí? Rapaz, o Cruzeiro aqui, ó, tá fechando com um jogador aqui, que ele tem até uma fama. Deixa eu ver aqui a reportagem. Um cara que diz que tem uma fama. A arbitragem do futebol brasileiro está com uma forte. Após seguido erro de segunda-feira, na partida entre Corinthians e Grêmio, aqui o Cruzeiro, deixa eu ver aqui, meu Deus, que fala entre Cruzeiro aqui. Vamos lá, são 18, 19. Deixa eu ver direito aqui. Tô vendo o site aqui também embolado, mas passa a partida. Passa a bola, galera. Vá, siga em frente. 18, 19. Tem alguma coisa aí, Jailton, mais importante? Uma coisa 18 mais rápida? 19, Mancha Verde aceita a declaração de guerra de Leila e se articula para enfrentá-la politicamente. Paulo Nobre pode ressuscitar. A cúpula da Mancha Verde aceitou a declaração de guerra de Leila Pereira. No entanto, a principal organizada do Palmeiras quer lutar de maneira civilizada. Os dirigentes da torcida não querem atos de violência contra a presidente nem seu patrimônio. Acreditam as pichações nas lojas da empresária depois da derrota para o Santos no Brasileiro. A iniciativa própria de grupos infiltrados na Mancha Verde assume os coros ofensivos nos estádios pedindo a saída imediata da dirigente depois dos fracassos na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. Tá aí, a torcida já tá em pé de guerra com a Leila, a presidenta aí que ganhou vários títulos aí, e principalmente com a chegada de Abel Ferreira, então tá sendo injustiçada na minha opinião. Deixa a Leila trabalhar, né, futebol é complicado, é difícil, torcedor tá chateado, como o Abel ficou chateado, que perdeu 2 jogadores, como o Danilo e o Scarpa, e não contratou ninguém. E aí a decadência da equipe palmeirense. Então vamos ver o que vai acontecer para o ano. O certo é que a Mancha Verde já comprou a briga com Leila Pereira, Ronaldo Alves. Essa questão dessa Mancha Verde, ela tá sempre pegando no pé de Leila. Tem uma questão dele discutir aí, porque a Mancha Verde e a torcida do Palmeiras tem mania de dizer que o Palmeiras é dono do avião, né? E ela disse: o avião é meu, quem comprou foi o meu dinheiro. O avião é meu, não tem nada do Palmeiras, não. Tem até o couro, né? E a torcida não quer avião, quer jogador, contratação. O avião é meu, quem comprou foi eu, foi o meu dinheiro, não é do Palmeiras, não. Mas não tá padronizado? Tá padronizado, mas é dela, não é do Palmeiras, não. Vamos lá, vamos aos nossos comerciais rapidinho, vamos lá, nossos comerciais, meu amigo Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, CL Constrular. CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo
pedir, que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir. 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no zap 92870041. CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. O programa Esporte dos Amigos, estamos de volta aqui com o Ronaldo Alves, Jason Santos e Zezito Oliveira. Você que está aí ligadão no programa Esporte dos Amigos, faça com o meu amigo Roquinho, né? Faça com o meu amigo Tico Ferenci, eles que estão aí com áudio. Vamos ouvir aí o áudio deles aí. Antes, bote o número para o pessoal entender e saber qual o número que você pode ligar, mandar mensagem. Ligar não, mande mensagem, se for áudio, até 30 segundos. E texto pode escrever até um livro. Certo? Vamos lá, bota aí o número pro pessoal ver aí o número do programa. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewhatsap é o 75998659632 ou 981541406. E tem gente na linha, manda aí, ô Gabriel Santana. Boa noite, Ronaldo. Uma ótima noite aí de quarta-feira pra você e toda a sua bancada. Tô ligadinho aí, viu? No programa. Aí o Roquinho. Aí vocês falar aí do Bahia, venda de jogadores. Mandar um abraço aí pra toda a galera aí de Pecaitá, de Birimbau, nossa Conceição de Jacuípe, Humilde. E uma ótima noite aí de quarta-feira, de terça-feira para todos e um ótimo feriado aí para toda a galera. Meu amigo Roquinho, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Roquinho. Vamos ouvir Tico Ferenci, é ele mesmo, né? Vamos lá, o narrador oficial da Mix Bahia FM. Alves, Jailson Santos, o Galego e Zezito Oliveira.
Aqui é Dico Ferencio, eu estou aqui sintonizado no Esporte Entre Amigos pela Mix Bahia. Aí, ó, faça como o Dico Ferenci e o nosso parceiro aí. Lembrando que o Roquinho é um dos nossos colaboradores aqui com o programa, né? Com a Hotel Coruja e Lanchonete, restaurante Verão Azul na BR-101, que tá sempre ajudando a gente. Tem muitos anos, né? Que ele tá com a gente aí. Desde o começo aí, praticamente. O Roquinho, toda vez que eu for lá pedir aí uma ajuda, para um brinde, uma coisa, ele nunca negou. É um cara que tá sempre com a gente ali. É um cara que merece o respeito total. Grande Roquinho, parabéns, Roquinho. Muito obrigado. Vamos lá, são 18 horas e 28 minutos. Jailson Santos, tem uma de Ronaldinho Gaúcho, né? É, rapaz, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho ganha celular personalizado e banhado a ouro em visita ao Catar. Rapaz, Ronaldinho Gaúcho ganhou um presente nada simplório durante a sua visita ao Catar para assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1. O ex-atacante recebeu um celular personalizado com a própria foto e banhado a ouro. O aparelho em questão é um iPhone 15 Pro Max, que por si só custa mais de 10 mil. O Brasil agradeceu, né, o mimo nas redes sociais. Obrigado, muito obrigado, muito bonito, disse Ronaldinho Gaúcho. Então tá aí, né, foi presenteado com um celular banhado a ouro, velho Ronaldinho. Não precisa não, né, Ronaldinho Gaúcho? Eu vou te dizer uma Dá coisa, uma ajudazinha aí lá, tá de boa, não tem nada. Zezito, mais Galego e o ouvinte que estão aí, meu amigo Axé. Nada contra. Quem conhece Axé? Quem conhece o Wellington? O Wellington, pois é, o Wellington botou uma mensagem aqui. Boa noite, Mix Bahia, o programa de vocês é show. Trabalha lá junto comigo lá na Masa Engenharia. O Wellington, conhecido como Axé, né? Um abraço, meu amigo. Voltando ao assunto aí, para não perder o foco. Eu acho interessante como o rio só corre pro mar, não é? Com certeza. Repare, né? Uma lagoazinha que derrama só corre pra... Rapaz, outro dia o Neymar recebeu uma fortuna de um cara aí que deixou tudo pra ele. É brincadeira. A semana passada, doaram pra Neymar um cara lá na Arábia, um carro no valor de 460 mil reais. Pô, rapaz, eu fico observando, tanta gente passando dificuldade, tanta gente aí, né? É a gente que trabalha, rala pra caramba, né? Como tu fala aí, como é que pode? Que todo dia a gente senta pra almoçar junto, é certinho já. E ele sempre pegou esses assuntos lá e tocando no assunto isso aí. Aí você vê o cara dar um carro de 46 mil reais, o outro um relógio, o outro deixa uma fortuna. Dá pra entender, por que não aplica isso em alguém que tá precisando, na comunidade, né? As pessoas que estão... muito grande nesse isso, tentar amenizar aquele que precisa, né? O mais próximo que tá ali. Tá próximo, mas passando dificuldade. Por que não tenta isso aí? Aí não dá pra entender a população. O ser humano realmente é muito difícil. Já basta ver essa guerra aí, né? Tá acontecendo. Não é bom de falar. Vamos lá, Zezinho. E essa semana nós tivemos aqui... Desculpa. Nós tivemos aqui falando de um tema bastante polêmico, que é a arbitragem no futebol brasileiro. Porque nós questionamos aqui que os árbitros só erram a favor dos times grandes. Mas aqui... Eu tenho aqui uma lista aqui de uns 4 erros de árbitro durante o Campeonato Brasileiro, porque eu não acredito, eu não sei por que acontece esses erros, porque a CBF tem um setor específico para treinar para treino de árbitro, não sei o que, para correr, não sei o que, mas já tivemos vários erros aqui no Campeonato Brasileiro, e eu vou citar aqui 4 deles que aconteceram, fora o último que eu vou falar. No jogo Flamengo 2, Atlético 1, o árbitro errou em não marcar uma falta em Bruno Henrique antes do gol do Atlético. Isso foi um erro. No jogo entre Atlético do Paraná 1, Botafogo 0, pênalti não marcado de Zé Ivaldo em Janderson. Outro erro. No jogo de Santos 4, Goiás 3, pênalti não marcado de Lucas Alter em Joaquim. E agora, no último jogo entre Bahia e Flamengo, aquele pênalti indiscutível que houve a favor do Flamengo, que não foi marcado. Então eu queria saber o que é que o pessoal da CBF está fazendo, que está treinando esses árbitros para errar, que só erram a favor dos times mais privilegiados, dos times, principalmente time do Sul. Então, galera, isso eu me chateio, que a torcida daqui do Nordeste fica chateada, essas bobageiras que esses árbitros fazem contra os clubes de menor poder aquisitivo. O pênalti foi a favor do Flamengo, que foi marcado em cima do Bruno Henrique. Eu tenho minha opinião, já dei aqui, já falei, a bola não foi pênalti. E os comentaristas dos canais fechados da Plim Plim
eles sequer comentaram nada, eles não falaram nada. Deixaram o lance lá, ficaram falando outras coisas, outras situações que não tinha nada a ver com o lance, né? E não comentaram nada. Se fosse a favor do Bahia, eles iam dizer claramente que a bola não foi pênalti. Quer dizer, é um bando de gente lá que é pago pelo Flamengo, os caras torcedores do Flamengo, apaixonados, né? O próprio Galvão Bueno também é um, isso é claramente, né? Então nada contra o cara torcer pra ninguém, mas esses caras aí, na hora da onça beber água, eles desafinam, eles não é a favor de, eles não ficam contra a equipe do Flamengo de maneira nenhuma. Eles estão pé da vida aí que o Bragantino está em segundo lugar. O Bragança, o time da linguiça lá de Bragança Paulista, é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Bragança Paulista, que termine aí na segunda posição, ou então até mesmo o título de campeão brasileiro. Eles ficam mordidos. Então tem que fazer, mais uma vez, que pena todo ano, reciclagem na CBF, com comissão de arbitragem, sai um diretor, entra outro, e ninguém toma providência, né? Então são todo mundo comprados aí naquela CBF. Vamos lá, são 18h34, agora voltando dessa celelma sua aí, Jailson. Acho interessante, na hora do que aconteceu o pênalti Bruno Henrique, o narrador chamou, o comentarista perguntou: e aí, o que você acha? Foi pênalti? Ninguém respondeu nada. Então eu falei que ninguém respondeu nada. Fica todo mundo calado. E ali ele já sabia que não foi pênalti. Fica não calado, agora né? Não pode falar nada não é o Flamengo, ser, é o Todo-Poderoso. E aí vai seguindo, né? O Bahia se mantendo na Série A de novo, parou, vai ter 2 jogos, Bahia e Flamengo, vai ser a mesma coisa. Vai ter certeza. Não vai ter mudança, não. Não tem mudança, não, né? Agora é Edinaldo Rodrigues, pô, dá uma forcinha aí, que o negócio tá pegando lá do Bahia. Tem Edinaldo, não tem ninguém. Todo jogo contra o Bahia tem uma polêmica. A situação é muito grande ali dentro. De tem não. 18h34. Vamos lá, galera. São 18h34. Vamos falar aqui de Soares. Soares viajou pra Espanha. A torcida do Grêmio tá injuriada, viu? Porque ele disse que ele não apareceu pra treinar, teria que treinar, mas disse que teve que resolver uma situação familiar na Espanha. E a galera não gostou desse lance de Soares sair. Exatamente. E foi ver essa situação aí de cidadania espanhola. Aí teve que ir lá. E aí demorou mais do que o previsto. Então a torcida do Grêmio tá pé da vida com o Soares, porque se mandou pra lá e ele vai ser brasileiro, vai ser tudo ao mesmo tempo. Tomou um cacete do Internacional, é rivalidade, a torcida não aceita. Né? O cara qualquer besteirinha agora questiona. É isso? Então o Soares vai ter contrato com o Grêmio até o final do ano e vai pra lá, pra terra onde fica lá, Estados Unidos, onde tá o Messi, né? Ele vai se juntar com o Messi no Internacional dos Estados Unidos, Inter Miami dos Estados Unidos. 18h35 e Barcelona vive crise, viu, gente? Não é só aqui no país, não. Crise financeira e deve 1 bilhão em contratações. O clube catalão ainda precisa quitar dívidas pelas chegadas de Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, Freiken, de Gong e Condé. Rapaz, a situação financeira do Barcelona segue complicada. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal espanhol Sport, o clube catalão deve cerca de 207 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais na cotação atual por contratações de jogadores nas últimas temporadas. Aí o que deve, né? O que acontece quando contrata demais? Barcelona jogando dinheiro fora, contratando jogadores de tudo quanto é lugar do mundo. Que o Barcelona chegou a um ponto de ser uma equipe que tinha um jogador de quase todos os continentes. Mas tudo caro, tipo Neymar e companhia. E o Barcelona só foi se enterrando. E hoje está nessa situação aí. Um time que tem me parece que é uma das maiores torcidas lá da Espanha. E está nessa situação, então jogou dinheiro fora. E agora, meu amigo, vai ser difícil de recuperar. 18h36. Tem mais um aqui, galera. Vamos lá com essa aqui antes dos comerciais. Jornal inglês inclui 4 brasileiros como promessa da nova geração. Vamos ver quem é esses caras, né? Hendrick do Palmeiras divide a lista de 60 nomes de Guardian, né? A lista do jornal lá, com outros jovens brasileiros. O jornal The Guardian da Inglaterra divulga uma lista de 60 jogadores jovens que são promessas da nova geração. A edição de 2023 da Next Generation traz os nomes de 4 brasileiros: Hendrick, Luiz Guimarães, Vitor Reis e 3 do Palmeiras, Cauê Elias e do Fluminense. A lista traz atletas que nasceram em 2006, ou seja, que completam ou já completaram 17 anos de idade em 2023. Entre os selecionados, também há jogadores do Barcelona, do Bayern, do Dortmund, do River Plate, Vélez Sarsfield
e outros. Em depoimento à The Guardian, Hendrick fez uma pequena análise como sendo uma das grandes promessas do futebol mundial. Então, dessa turma brasileira aí, o Hendrick está na lista como se ele realmente já é, né, vingado como uma promessa real. Os outros ainda é uma promessa que pode surgir. Lembrando que o Hendrick tem um contrato com o Real Madrid de 460 milhões, né? Só que ele tem que cumprir metas. Para poder conseguir acertar esse contrato e assinar de vez. Para ele ir para lá, ele tem que completar 18 anos, que ele não tem ainda, tem 17. Para o ano ele já pode ir. Porém, ele tem que cumprir as metas que foi determinada pelo Real Madrid. Diz que falta pouquíssimo para ele conseguir. Acho que até terminou o Brasileirão, ele cumpre essa meta. E para o ano, dá adeus ao Palmeiras aí e ao Brasil e vai morar lá, né, na Espanha e jogar no Real Madrid, meu amigo Jair. Desejar muito boa sorte ao Hendrick, né, que possa se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial lá no Real Madrid. 18h39, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, SL Constrular. Na CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 928700441, vou repetir, 928700441, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, vale compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 7599118 34
3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da rua João Hipólito de Azevedo, número 1, centro de Conceição do Jacuípe. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewhatsap é o 75998659632 ou 981541406. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18h44 na Mix Bahia. Um abraço a todos que estão sintonizados aí na Mix Bahia. Você que tá circulando aí pelas ruas aqui, né? Você que tá lá no distrito de Humildes, você que tá na região total aqui, né? Pessoal aqui em Coração de Maria que curte muito o programa Esporte. Tem muita gente lá em Coração de Maria que ouve o programa Esporte Entre Amigos, né? E falando aqui do Bahia, nós comentamos... Isso, só tô indo. Nós comentamos sobre o Cauli. Tá aqui a notícia, né? Destaque do Bahia. Cauli tem multa rescisória astronômica. Especulado nos últimos dias como possível alvo do Palmeiras, do Botafogo e do Grêmio para a próxima multa rescisória astronômica. Segundo informações, o principal jogador do Esporte Clube Bahia no ano tem multa de 50 milhões de euros, aproximadamente 270 milhões de reais. O jogador tem 28 anos de idade, foi contratado em definitivo do Ludogorets da Bulgária por cerca de 2 milhões de euros, ou seja, 13 milhões e 800 mil reais. O cara foi ocupado por 13 milhões e 800 mil e agora quer 270 milhões no cara, né? É isso aí. Até que ele disputou 36 jogos com a camisa 8, marcando 7 gols e dando 7, ou não, marcando 8 gols e dando 7 assistências. Natural de Porto Seguro, Cauli Oliveira Souza fez toda a sua carreira na Europa, surgiu na divisão de base do FC da Alemanha. Mas o Cauli caríssimo, hein, meu amigo Nailton Santos. Aí, quem chegou aqui, ó, meu amigo Nailton Santos acabou de entrar aqui, ele ouviu falando de Cauli, ele se tremeu todo, veio aqui. Não, eu amo aquele homem. Tá aqui, Nailton Santana. Boa noite, Condição de Jacuípe, boa noite toda a comunidade aí, a galera que ouve a gente aí, que curte esse programa que é estourado. Meu amigo Maguila Sam, mais uma vez, meu irmão, eu não canso de agradecer a você por essa oportunidade de estar com esse programa Esporte Entre Amigos aqui na Mix Bahia, a nave mãe, né, que estourado, meu irmão. Olha, Ronaldo, eu estava vendo uma matéria hoje, né, sobre a camisa 8, né, e o último camisa 8 estourado no Bahia foi o Bobô. Todo mundo fala, a camisa 10, a 10 aqui é do craque. E hoje a gente tem um craque a nível nacional. Rapaz, ninguém esperava que Cauli fosse esse jogador fantástico, né? Um cara que, baiano, teve a sua vida na Europa, inclusive morou num castelo, porque a mãe era empregada, o pai era alguma coisa nesse sentido lá e tal. E na Alemanha. Jogou em times desconhecidos, nunca foi de Real Madrid, nunca foi de Barcelona, nunca foi de PSG, nunca foi de nada disso aí. E de repente, depois do City, o Bahia pega um jogador que é uma das maiores referências do futebol brasileiro hoje. Você viu? Quem assistiu, Galego, meu amigo Zezito Oliveira, Gabriel Santana e você, Ronaldo Alves, a diferença que é o Bahia com o Cauli. Rapaz, parece que tem 10 jogadores a mais. É 50% do time ele. Rapaz, o cara tem um pensamento, tem uma habilidade, dribla, pinta e borda, entendeu? E nos faz lembrar, com todo respeito, o tempo de Bobô, né? Assim, cara, eu acompanhei Bobô, eu falo que com autenticidade,
porque acompanhei o Bobô. E quando eu vejo o Cauli jogando, Cauli não enche a sua bola não, porque para você ser Bobô ainda precisa de muita coisa ainda. Né? O Bobô foi campeão brasileiro, tem uma história, mas é um jogador fantástico. E eu gostei disso aí, viu? Multa rescisória. Nós estamos acostumados. 270 milhões. Maravilha, beleza, né? A previsão é que o City invista 1 bilhão no Bahia, então só o Cauli já vai pagar 25% do dinheiro de 15 anos. Então, quiser pagar, pode pagar, não tem problema não. Pode levar Cauli, né? Beleza, né? Vai fazer falta? Vai. Mas já paga 25%, então a gente sabe que vai ter mais dinheiro, mas eu não quero que vá agora não vou mentir não. Deixa Cauli pelo menos mais um ano aí, para ver se a gente conquista alguma coisa. Mas mais um tá ótimo, né? Se o Bahia não descer, Gabriel já disse aqui, mais 3 anos. Que jogador, viu, bicho? E saiu barato, né, rapaz? Que coisa. O segundo gol, o segundo passe que ele dá pra... Galego, a gente comentou aqui na instante. O segundo passe que ele dá ali pra Everaldo, do meio de campo, a bola enviesada no meio de todo mundo e cai no pé certinho de Everaldo. O cara tem uma mentalidade... Eu tava olhando aqui, fazendo um levantamento rápido, e desculpe vocês do programa Esporte Entre Amigos, sobre gols prós do Bahia, né? O Bahia fez 34 gols, né? 34 gols. E o Bahia está à frente de Fortaleza, né? E 2 a menos que o Bragantino, que é o vice-líder. Então você vê que o ataque do Bahia funciona e muito. E nós temos uma defesa que toma muito gol, tomou 38 gols, né? A nível aí de Goiás, e América tomou 54, Santos tomou 42. Então assim, nós temos um ataque que, apesar dos pesares, funciona, né? Mas em compensação a defesa toma funciona. Muito a defesa a defesa é uma lástima. Você viu que a equipe fez 6 gols, tomou 4. Exatamente. Não tomou mais porque o goleiro do Bahia esteve bem no jogo. Apesar de 4 gols, ele esteve bem no jogo, o goleiro do Bahia. E o legal disso tudo, da gente falar de Cauli, que a gente está aqui observando o Bahia com todos esses trâmites aí, torcer para que o Bahia não desça e o Vitória suba, para que a gente possa ter 2 Bavis aí, 4, né? 2 no Baiano e 2 no Brasileiro. É entender que o Bahia hoje tem um cara como o Juba, por exemplo, que não foi aproveitado ainda como deve ser aproveitado. Porque tem Biel, tem Ratão que joga por ali, e Juba ainda não foi aproveitado como um jogador de excelência que pode muito sim somar para esse time do Bahia. Pois é, vamos lá, são 18 horas e 50 minutos do Jailson Santos. E no fritar dos ovos aí, quando sai a seleção do Campeonato Brasileiro, o Cauli não vai estar. Eu aposto com qualquer um. É a máfia, é muito grande. A máfia é grande. Ele tá na seleção. Na seleção brasileira. Do campeonato. Agora, eles fazem a seleção dos melhores do campeonato. Chamar a atenção de Fernando Diniz. Tem um olho especial, não é porque o Bahia hoje disputa ali uma vaga na zona de rebaixamento. Mas não vai. Mas Cauli. Não vai. Cauli, Bahia não aliás, vai. porque tá no Bahia, como Talisca, que tá comendo a bola lá na Arábia, não vai porque Talisca é baiano, tá na Arábia, então você tá. Vamos ouvir rapidinho um áudio aí do nosso amigo Carlos Rosa, né? Que todo dia tá ligado. Esse cara eu amo de coração aí, viu? Vamos lá. Meu amigo. Amanhã, a semana que vem, o mês que vem, quem sabe? Tá, desculpe. Encontrar aquele pedacinho de felicidade. Alguém, ninguém nesse mundo vai nos tratar assim. Que vai me dar valor, que vai gostar de mim. Alô, meu amigo Ronaldo Alves, Galego, Zezito Oliveira, Nailton Santana, essa turma massa aí do Esporte Entre Amigos. Tô aqui sempre ligado e já ficando tenso, esperando Bahia 1, Internacional 0. É de hoje a 8 esse jogo, não é isso, gente? Casa cheia na Fonte Nova. E depois tem Bahia e Fortaleza. E vou dar Deus zona de rebaixamento. Abraço, minha galerinha massa! Valeu, Carlos Rosa! Carlos Rosa, meu irmão. Carlos Rosa, a gente já tá sem tempo pra falar do Vitória. Vamos falar do Vitória. Do Vitória. Vitória tá bem, né? Eu vou começar falando do Vitória aqui, gente. Então, o Vitória tem os jogos restantes de Vitória na Série B, agora no ano de 2023. O Vitória joga no dia 29/9 contra o Tombense. No dia 8/10, Criciúma e Vitória. No dia 15/10, Vitória e Guarani. No dia 20/10, Sampaio Corrêa e Vitória. No dia 29/10, Juventude e Vitória. E a definir Vitória e Vila Nova. A definir também Novo Horizontino e Vitória.
e a definir também Vitória e Sport e também a definir Chapecoense e Vitória. São os jogos restantes do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série B do ano de 2023. O Vitória segue preparação para o confronto direto contra o Guarani. O Sport Clube Vitória deu sequência à preparação para enfrentar o Guarani às 18 horas de domingo, no estádio Manuel Barradas, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O Leão lidera a competição com 58 pontos, 4 na frente do Guarani, que é o quarto colocado. O grupo rubro-negro treinou na tarde dessa quarta-feira no CT Manuel Ponce Tanajura. O grupo, mais uma vez, foi dividido em dois para os trabalhos. Léo Condé ficou com o grupo principal após o aquecimento, comandado pelo assistente da preparação física Vinícius Franco. No campo 2 do CT, o comandante rubro-negro ministrou inicialmente um tático posicional, depois ataque contra a defesa, a Vitória se preparando, jogo dificílimo contra o Guarani, domingo no Barradão. Você acha que o Vitória consegue se engasgar agora na reta final? Será? Não, acho que é um jogo complicado, um jogo difícil, não vai pensar que vai ser nada fácil, mas acredito pela performance que o Vitória, quando ele tropeçou diante do Mirassol CRB, o Vitória se recuperou logo, né? Engatou uma sequência de 2, 3 vitórias, perdeu para o Criciúma um jogo normal lá em Santa Catarina. Acredito eu que o Vitória, domingo no Barradão, diante da sua torcida, vai se recuperar desse tropeço do Criciúma e vai ganhar da equipe do Guarani. E eu vou ser sincero, até hoje eu não entendi aquele 6x0 do Vitória. Foi 6x0. Não foi um acidente de percurso. Até hoje eu não entendi aquele 6x0. Sabe o que eu acho aquilo ali? A gente que entende pouco de futebol, pra mim o time do Vitória entrou com o sapato alto, achando que, eu tô na frente de todo mundo, eu sou o melhor aí, aquele negócio. E aí foi tomando um... Foi bom até pra tomar um choque e baixar a bola, né? Tomou um choque e baixar a bola. Hoje o Vitória tem 58 pontos, é o primeiro colocado. Ele está a 5 pontos do Atlético de Goiás, né, que tem 53 pontos, e é o quinto colocado. Novo Horizontino tem 52, Mirassol 52, Criciúma 51. Então, assim, eu acho que mais 2 vitórias aí do rubro-negro baiano garante o acesso à primeira divisão. Eu acho que se eu fosse torcedor do Vitória, e cara, eu torço pelo futebol da Bahia, né? Mas todo mundo sabe que eu sou Bahia e tal, mas como comunicador a gente tem que ter essa imparcialidade. E mandar um abraço ao meu amigo Bal e a galera que torce por Vitória aqui em Conceição de Jacuípe. Eu posso dizer a vocês aí, gente, mais 2 vitórias do rubro-negro baiano pode tocar fogos aí, que já garantiu a vaga na primeira divisão. O Vitória se encontra já na Série A, na minha opinião. A questão agora é de correr para poder ter um título, né? O meu desejo, Ronaldo, é que o Bahia não desça pra gente ter 2 Bavios ano que vem. 2 Bavios, seria ótimo no Brasil. Pra Brasil, pra Bahia você ter 2 times na Série A, né? Exato, e o Nordeste vai ganhar com isso. E aí a gente vai ter Sport, Fortaleza, Bahia e Vitória. Vai fortalecer muito o futebol. Já perdemos lá o Ceará. Se acontecer isso, esse lance de Bahia subir, Vitória não descer, só vai ter a oportunidade de jogar no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Exato. Verdade. E o Vitória, vocês acho que tem conhecimento, o torcedor também deve estar sabendo, né? Quem é torcedor sabe que o Vitória vai reformar a arena, o Barradão vai transformar em uma arena multiuso. Vai se gastar, acho que o investidor vai gastar acho que em torno de 240 e poucos milhões para reformar todinho. Fazer uma arena lá, Fazer uma arena coberta e bonita, tudo. Ali, pela minha parte da arquibancada, como é a Fonte Nova, o anel vai cobrir ali. E vai fazer a arena toda coberta com alguns campos já pronto para divisão de base e tudo. Vai se investir muito. O Vitória deu uma sorte muito grande quando ele conseguiu esse presidente, que eu até sei o nome dele agora, né? O Fábio Mota. Eu vi a entrevista do Fábio Mota chorando, falando do Vitória. Ele é um cara como se fosse progressista, ele é um cara que olha pra frente, né? E você vê que ele já falou em relação à SAF, ele disse que não tinha interesse em fazer SAF, porque ele estava na 3ª divisão, desvalorizado, na 2ª divisão. Tem visão. E ele para a primeira, é óbvio que ele vai querer uma SAF. Claro. Né? É óbvio que aí os valores são outros, né? São, como diz aí, só astronômicos, são valores altos. O próprio Náutico está saindo agora aí, quase 1 bilhão também. Tem pessoas que às vezes não entendem, às vezes assim, a gente como colunista esportivo, como torcedor, como empresário, enfim, a gente tem que entender que o Vitória subindo é bom para a Bahia inteira em todos os sentidos, até financeiramente, para a comunicação, para o torcedor, para vender camisa, para vender tudo que você quiser vender, vende com Bahia e Vitória na primeira divisão, porque essa coisa é muito gostosa dessa rivalidade, entendeu? Vamos lá. E com essa caída do Vitória, caiu também a receita e o presidente Fábio Mota, ele é um herói, viu? Porque o cara segurou essa barra toda esse tempo todo e conseguiu manter o Vitória aonde está. Então, Fábio Mota é um dos grandes presidentes, junto com aqueles outros que eu não quero nem falar o nome, tal do Paulo Carneiro e Companhia Limitada,
Mas é um grande presidente que está tomando conta do Vitória. Vamos lá, são 18h57, falam aqui rápido aqui. O Leila Pereira deu uma entrevista agora de tarde, que acabei de pegar aqui agora, dizendo que se o Palmeiras não seguir o caminho que ela está trilhando, o caminho do Palmeiras é segunda divisão. Disse logo. Que estão querendo tirar ela lá. Tá uma polêmica querendo tirar ela, a torcida Mas reclamando. ela é uma grande empresária, tem muito Se ela tirar, ela vai raspar tudo. Lembrando, ouvintes, que amanhã não temos esse programa. O programa retorna nessa sexta-feira. Na sexta-feira, viu, gente? Amanhã não tem programa Esporte Entre Amigos, não, viu? Às 18 horas. 18 horas. Na Mix Bahia Nave Mãe. Estourada aqui, viu, velho? 18 horas e 59 minutos. Vamos lá. Vamos agradecer a todos que estão ligados no programa. Meu amigo Carlos Rosa. Sinta-se abraçado pelo programa Esporte Entre Amigos. Rosevaldo hoje não mandou mensagem, né? Não deve estar na cidade. Ele sempre manda. Meu amigo Axé, né? O Wellington. Hoje mandou mensagem pra gente aqui. Todos que estão sintonizados no programa Esporte Entre Amigos. Vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos vocês e até boa sexta-feira. Boa noite, um forte abraço. Boa noite, que todos com Deus. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Valeu, gente, um forte abraço. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.